Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para os senhores. Aqui sou o João Victor Carneiro, é, graduando em Ciência da Computação na UFG, Instituto de Informática. Estamos aqui, eu, o Rafi e o Maurício, para estarmos apresentando a vocês o algoritmo de Prim. E eu vou cuidar da introdução aqui, da parte histórica do algoritmo, e enquanto o Rafi vai apresentar a parte do pseudocódigo e como ele é implementado, e o Maurício vai estar apresentando os exemplos práticos e finalizando a apresentação do trabalho aqui. Bom, seguindo, né? Aqui eu vou apresentar a equipe. O Rafi também é um graduando de Ciência da Computação. Esse é o e-mail dele. O Maurício é um graduando em Sistema de Informação, agora no terceiro período. Enfim, essa aqui vai ser a nossa agenda, né? A introdução, o pseudocódigo, os exemplos e por fim a bibliografia. Vamos lá. Começando pela introdução, né? O que é o algoritmo de Prim? É um algoritmo, né? Pode ser considerado guloso, por conta que ele vai percorrer toda a árvore que vai ser executado esse algoritmo, né? E ele o que ele faz? Ele descobre uma árvore geradora mínima, né? O gráfico conectado, valorado, ou seja, todas as arestas deles têm um peso. E esse grafo ele não é direcionado, ele é bidirecional, pode dizer assim, pode ir tanto ir para de um vértice para outro, e desse vértice pode voltar nessa mesma aresta, não é direcionado. E esse algoritmo ele foi desenvolvido em 1930, né, pelo matemático Wojtek Jarnik, né? E logo após ele foi descoberto e aprimorado pelo matemático e cientista da computação Robert Clay Prim, que foi da onde originou o nome do algoritmo, né, em 1957, e foi redescoberto, né, em 1959 pelo cientista da computação e foi redescoberto e aprimorado novamente pelo Etzra Dijkstra. Nossa, que não é difícil. Enfim, agora eu vou explicar um pouquinho a respeito da história de cada um desses e vamos continuar seguindo com o nosso videoaula aqui. Wojtek Jarnik, né, que foi quem descobriu esse algoritmo. Ele desenvolveu o algoritmo lá em 1930, como eu falei no slide anterior. Ele era PhD em matemática. Ele tinha como área de atuação lá a teoria dos números e análise matemática. Nasceu em 22 de dezembro de 1897 em Praga, na Tchequia, e morreu em 22 de setembro de 1970 em Praga, também na Tchequia. Vamos agora falar sobre um pouco sobre Robert Clay Prim, né, que é o cara que originou o nome desse algoritmo, que descobriu e aprimorou o algoritmo em 1957, né? É PhD em matemática também, mais focado para a área da computação. Nasceu em 25 de setembro de 1921 em Sweetwater, no Texas, e por incrível que pareça ele está vivo até hoje, com 100 anos de idade. E aqui temos uma foto da cara dele durante essa época que ele descobriu esse algoritmo. E agora vou falar sobre o último contribuinte para a descoberta desse algoritmo, que foi o Etzra Dijkstra, que descobriu a primeira em 1959, 2 anos depois do Prim. Ele é PhD em Ciência da Computação, né, onde a área de atuação dele era a teoria dos grafos e otimização. Ele nasceu em 11 de maio de 1930, né, em Roterdã, nos Países Baixos, e morreu em 6 de agosto de 2002 no Enem, também dos Países Baixos. Enfim, por agora isso é tudo a respeito da introdução do algoritmo, a definição padrão dela, né, que é um algoritmo, né, de árvore geradora, onde ela vai pegar o grafo e vai encontrar uma árvore geradora mínima, onde esse gráfico que ele gerou é valorado e não direcionado. Agora o Rafi vai estar explicando o pseudocódigo para vocês. Dando continuidade ao que o João Victor havia falado, agora eu vou mostrar para vocês o pseudocódigo do algoritmo de Prim e falar um pouco mais a respeito sobre ele. O algoritmo de Prim ele é uma árvore geradora mínima. O que isso significa? Significa que ele está recebendo um grafo de entrada
e ele vai retornar na saída outro grafo, só que esse grafo vai possuir as menores ligações possíveis, as ligações com o menor peso possível entre todos os pontos desse grafo. Aqui na linha 0, a gente tem o algoritmo recebendo G, que é o grafo com seus vértices e arestas, W, que é o peso dessas arestas, só lembrando que as arestas são ponderadas no algoritmo de Prim e elas não possuem direção. E também R. Esse R é a raiz dessa árvore que vai ser gerada. E esse R pode ser qualquer elemento do grafo. Aí aqui a gente tem que para cada vértice U pertencente aos vértices do grafo, todas as chaves vão receber um valor infinito. Esse valor na prática é um valor muito alto. E o π de U, esse π seria o predecessor de U. Todos os predecessores vão ser setados para nulo. Ou seja, vai significar que nenhum ponto do grafo tem um predecessor ainda. E aqui a gente vai fazer a chave da raiz dessa árvore receber 0. Agora aqui a gente tem Q. Esse Q ele representa uma fila de prioridades. Essa fila de prioridades, como todos os elementos, todos os vértices vão ter o valor nulo na sua chave, com exceção da raiz, a raiz vai sempre ficar como o primeiro elemento e todos os outros elementos vão estar em ordem aleatória dentro dessa fila. Aí aqui a gente chega no nosso laço mais importante do código. Enquanto essa fila estiver alguém dentro dela, a gente vai ter uma função que vai extrair o menor valor dessa fila, o vértice que tem o menor valor, ele vai passar para essa variável U. E para cada vértice pertencente à adjacência de U, ou seja, cada vértice que está ligado a U, se o vértice pertencente for pertencente à fila e o peso de U e de V, ou seja, o peso entre as arestas de U e V for menor que a chave de V, o predecessor de V receberá o valor de U. E a chave de V vai receber o peso entre U e V. Ficou meio confuso, então eu vou tentar explicar de uma outra forma. Basicamente, o que está acontecendo nesse código? Primeiro, a gente passa de entrada o grafo e o peso das arestas e a raiz. Depois, a gente seta todas as chaves das arestas dos vértices para nulo e todos os predecessores para nulo, com exceção da raiz. E aqui o que essa parte do código está fazendo? Ela está pegando todos os elementos e analisando cada ligação possível entre os vértices e escolhendo a que tem o menor valor possível e guardando na chave e assumindo o predecessor. Ela basicamente está construindo um caminho. Isso vai ficar um pouco mais claro mais à frente quando o Maurício mostrar os grafos dos exemplos. Por ser uma árvore geradora mínima, o algoritmo de Prim tem por objetivo a obtenção da soma mínima dos pesos das arestas. Logo, é um algoritmo que ajuda a economizar recursos e tem um grande potencial em projetos que envolvem custo por distância. Por exemplo, uma empresa de telecomunicação quer descobrir o menor custo para a distribuição dos cabos de fibra ótica entre os bairros de uma cidade. O algoritmo de Prim poderia ser utilizado nesse caso. Todavia, é importante observar que a solução com o grafo de Prim só é possível se e somente se todos os vértices estiverem conexos. Alguns exemplos de aplicação em projetos reais. O algoritmo de Prim ele foi utilizado nesse algoritmo mentor para o projeto topológico de redes de telecomunicações. Esse algoritmo era um algoritmo híbrido e o algoritmo de Prim fez parte desse projeto. Outro projeto do INPE, voltado para a implementação de algoritmos
em sistemas geográficos de informação, também utilizou o algoritmo de Prim. A figura ao lado é uma figura com as ruas de uma cidade e o que está em vermelho foi traçado pelo algoritmo de Prim. O exemplo de grafo de Prim. O vértice inicial pode ser escolhido qualquer um. No caso, é um grafo de 6 vértices e foi escolhido o vértice de número 1. Como a ideia é sempre percorrer pela aresta de menor peso, do 1 até o 3, tem-se a aresta de peso 5. Do 3, tem-se a aresta de peso 5 para o vértice 5 e a aresta de peso 4 para o vértice 2. Então, ele vai conectar com o vértice 2. Do vértice 2, a aresta de menor peso seria a aresta 5, conectando com o vértice 4. Do vértice 4, teria duas possibilidades. A aresta 13, conectando com 6, a aresta 10, conectando com 5. Mas as duas arestas são grandes. Voltamos então para o vértice 2 e verificamos que tem a aresta 6 conectando com 5. E do vértice 3 para o vértice 5 tem uma aresta 5. No caso, essa é a aresta livre de menor peso. E por que então não conectar o vértice 5 ao vértice 6, já que a aresta tem peso 1? Ainda não é o momento no caso, porque o vértice 5 não está conectado, o algoritmo ainda não enxerga ele. Então temos a figura onde o 3 conectou com o vértice 5. Agora sim, o último vértice, que é o 6, pode ser conectado com o 5, através da aresta de peso 1. Dessa forma, todas as arestas de maior peso ficaram de fora. No caso, seria a aresta 13, duas arestas de peso 10 e a aresta de peso 6. É interessante observar que num grafo de Prim, o número de arestas no final será sempre igual ao número de vértices menos 1. Nesse caso, como são 6 vértices, foram 5 arestas no fim.